Bem-vindos ao canal. Antes de começar, deixe seu like, inscreva-se e conte nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta história. Meu nome é Felipe Moura, tenho 34 anos e levei tempo demais para entender uma coisa que hoje parece óbvia. Quando você precisa implorar para ser valorizado dentro do próprio casamento, talvez o problema não esteja na maneira como você está pedindo, mas no fato de estar pedindo a pessoa errada. Moro em Curitiba, no Paraná, e durante alguns anos acreditei sinceramente que havia construído uma vida estável ao lado de Aline Costa, minha esposa. Quando nos conhecemos, ela parecia exatamente o tipo de mulher com quem eu imaginava passar o resto da vida. Aline era divertida, espontânea, falava alto quando se empolgava, ria com facilidade e tinha uma energia que fazia qualquer lugar parecer mais interessante. Eu sempre fui mais reservado, então parecia que nos completávamos. Ela me tirava da rotina, e eu oferecia a estabilidade que ela dizia nunca ter encontrado antes. No começo, nosso relacionamento era intenso, e não estou falando apenas de intimidade física. Nós queríamos estar juntos o tempo inteiro. Íamos a restaurantes simples, fazíamos viagens de fim de semana sem muito planejamento, passávamos noites conversando na varanda do meu apartamento, e às vezes, dirigíamos pela cidade sem destino apenas para continuar uma conversa. Depois de algum tempo fomos morar juntos. Mais tarde veio o casamento. Compramos uma casa em um bairro tranquilo, organizamos nossas finanças, fizemos planos de viagens, conversamos sobre filhos e construímos aquela imagem de casal que, para quem olhava de fora, parecia funcionar perfeitamente. Só que, alguns anos depois do casamento, a mulher por quem eu havia me apaixonado começou a desaparecer. Não foi algo repentino. Se tivesse acontecido de uma hora para outra, talvez eu tivesse percebido mais cedo. Foi uma mudança lenta, quase imperceptível. Primeiro vieram pequenos afastamentos. Aline começou a preferir ficar sozinha. Depois passou a inventar desculpas para não fazermos coisas juntos. Aos poucos, nossa intimidade praticamente desapareceu. No início tentei não transformar aquilo em um problema maior do que talvez fosse. Todo casamento passa por fases. Trabalho, contas, cansaço e rotina mudam a forma como as pessoas se relacionam. Eu entendia isso. Mas uma fase costuma ter começo, meio e fim. Aquilo parecia não acabar nunca. Depois de ouvir inúmeras vezes que ela estava cansada, com dor de cabeça, preocupada com o trabalho ou simplesmente sem vontade, decidi conversar. Uma noite, depois do jantar, sentei perto dela na sala e disse que sentia uma distância enorme entre nós. Aline me olhou como se eu estivesse inventando um problema que não existia. Expliquei que não estava falando apenas de sexo. Sentia falta de carinho, proximidade, iniciativa e, principalmente, da sensação de que ainda éramos marido e mulher, e não apenas duas pessoas dividindo despesas e o mesmo endereço. Ela cruzou os braços e respondeu com uma calma que me deixou ainda mais desconfortável do que se tivesse gritado. Disse que ser minha esposa não significava ter obrigação de satisfazer minhas expectativas. Eu concordei imediatamente. Jamais quis que ela fizesse qualquer coisa por obrigação. O que eu queria era entender por que algo que antes existia naturalmente entre nós havia desaparecido por completo. A resposta dela praticamente encerrou a conversa. Felipe, você pensa demais. Nosso casamento está normal. Fiquei alguns segundos olhando para ela. Se aquilo era normal, então nossas definições de casamento haviam se tornado completamente diferentes. Nos meses seguintes cometi um erro que hoje reconheço com facilidade. Tentei resolver sozinho um problema que só poderia ser resolvido por duas pessoas. Organizei jantares, planejei passeios, comecei a cozinhar mais vezes, assumi tarefas domésticas extras para que Aline tivesse menos preocupações e comprei ingressos para shows que ela queria assistir. Em nosso aniversário de casamento, reservei um fim de semana em uma pousada perto de Morrentes. Eu realmente acreditava que, se conseguíssemos escapar da rotina, talvez encontrássemos novamente aquilo que havíamos perdido. A viagem foi agradável, mas parecia que eu estava viajando com uma amiga. Ela conversava comigo, ria de algumas coisas e agradecia pelos meus esforços,
mas existia uma barreira invisível entre nós. Sempre que eu tentava me aproximar um pouco mais, ela se afastava. Depois daquela viagem, sugeri terapia de casal. Aline soltou uma risada curta e perguntou o que exatamente um terapeuta poderia fazer por nós. Respondi que talvez pudesse nos ajudar a entender por que estávamos tão distantes. Foi então que ela disse uma frase que ficou gravada na minha cabeça. Um terapeuta não vai me fazer sentir por você aquilo que você quer que eu sinta. Aquilo doeu mais do que admiti naquele momento. Mesmo assim, por orgulho, esperança ou pura teimosia, continuei tentando. Pesquisei profissionais, encontrei uma psicóloga especializada em relacionamentos e marquei uma primeira consulta. Quando contei para Aline, ela recusou. Disse que não precisava de terapia e que eu deveria aprender a aceitar que as pessoas mudam. Depois acrescentou que casamento não girava apenas em torno de romance e intimidade. Foi naquela noite que alguma coisa mudou dentro de mim. Pela primeira vez, parei de pensar em como poderia convencer minha esposa a se aproximar e comecei a me perguntar por que ainda tentava convencer alguém que claramente não queria fazer esforço algum. Eu não queria carinho por pena. Não queria atenção negociada. E não queria continuar vivendo como um vendedor tentando apresentar argumentos para que a própria esposa se interessasse pelo casamento. Então eu parei. Não fiz nenhum anúncio dramático. Apenas parei de correr atrás. Voltei a frequentar a academia com regularidade, reencontrei amigos que quase não via e retomei um antigo hobby de fabricar pequenos móveis e objetos de madeira. Montei uma bancada improvisada na garagem e descobri que passar 2 horas trabalhando em uma peça de madeira me trazia mais paz do que passar uma noite inteira tentando descobrir por que Aline estava distante. Curiosamente, ela não pareceu incomodada com minha mudança. Na verdade, pareceu até aliviada. Quanto menos eu cobrava proximidade, mais confortável ela ficava. Hoje vejo que aquela reação dizia muita coisa, mas na época eu ainda não conseguia enxergar o quadro completo. Alguns meses depois tivemos uma conversa tão absurda que acabou mudando definitivamente minha vida. Era uma tarde de domingo. Eu estava tomando café na sala quando Aline entrou sorrindo. Sentou perto de mim e disse que havia pensado bastante sobre nosso futuro. Pela expressão dela, imaginei que finalmente queria conversar seriamente sobre nosso casamento. Eu estava errado. Ela disse que achava que deveríamos começar a tentar ter um filho. Quase engasguei. Perguntei se tinha entendido corretamente. Ela confirmou e começou a falar sobre idade, planejamento familiar e sobre como aquele parecia ser o próximo passo natural do casamento. Próximo passo natural. Repeti. Aline, praticamente não temos vida de casal há mais de 1 ano. Você recusou terapia, diz que está tudo normal, e agora quer colocar uma criança no meio disso. O sorriso dela desapareceu um pouco, mas ela continuou defendendo a ideia. Disse que talvez justamente a decisão de termos um filho pudesse nos aproximar novamente. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Durante meses ela havia tratado minhas preocupações como exagero. Agora, porque queria um bebê, de repente admitia que talvez houvesse algo que pudesse ser consertado. Percebi que estava ficando irritado e preferi sair da sala antes de transformar a conversa em uma briga. Passei boa parte daquela noite acordado, olhando para o teto e pensando no que significaria trazer uma criança para dentro daquele casamento. Um filho não era uma ferramenta para salvar nossa relação. Não era uma etapa a ser marcada em uma lista. Era uma pessoa que dependeria de nós por muitos anos. E naquele momento eu nem sequer sabia se nosso casamento deveria continuar existindo. Na manhã seguinte procurei um advogado. O nome dele era Sérgio Matos, especialista em direito de família. Expliquei nossa situação, falei sobre as finanças e pedi orientação. Sérgio não tentou me convencer a permanecer no casamento nem a terminar tudo imediatamente. Apenas apresentou minhas opções e recomendou que eu pensasse com calma antes de tomar qualquer decisão definitiva. Passei alguns dias refletindo. Quanto mais eu pensava, mais percebia que minha decisão já estava tomada havia muito tempo. Eu apenas ainda não tinha coragem de admitir isso para mim mesmo.
Pedi que Sérgio preparasse os documentos. Na semana seguinte sentei com Aline e coloquei os papéis sobre a mesa. Ela olhou para eles e depois para mim. O que é isso? Pedido de divórcio. O rosto dela mudou imediatamente. Durante alguns segundos, ficou completamente imóvel, como se esperasse que eu dissesse que era uma brincadeira. Perguntou se eu estava falando sério. Respondi que sim. Expliquei que havia tentado conversar, melhorar nossa relação e buscar ajuda, mas que não conseguia continuar em um casamento onde apenas uma pessoa parecia preocupada com o que estava acontecendo. Aline ficou olhando para os documentos. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha uma resposta rápida. Nos dias seguintes, porém, as reações vieram todas de uma vez. Primeiro foi a incredulidade. Depois a raiva. Em seguida vieram as lágrimas, e logo depois, as acusações. Ela dizia que eu estava desistindo de nós, que casamento exigia paciência e que eu estava jogando anos de história no lixo. Uma noite perguntou, chorando, se eu nunca a havia amado de verdade. Respondi que ainda me importava com ela e que justamente por isso havia tentado durante tanto tempo. Mas amor sem esforço dos dois lados não sustenta relacionamento algum. Enquanto o processo começava, passei a separar minhas coisas. Livros, roupas, ferramentas, documentos e objetos pessoais. Foi então que aconteceu algo que quase me fez rir de tão absurdo. Eu estava colocando livros em caixas quando Aline apareceu na porta do quarto usando uma roupa extremamente provocante que eu nunca tinha visto antes. Não vou entrar em detalhes, mas ficou óbvio que ela havia planejado aquela aparição cuidadosamente. Encostou no batente da porta e perguntou, com uma voz suave, se eu realmente queria desistir sem tentar mais uma vez. Durante alguns segundos fiquei confuso. Uma parte de mim quis acreditar que aquilo significava alguma coisa. Talvez ela finalmente tivesse entendido a gravidade da situação. Talvez estivesse disposta a mudar. Mas outra pergunta surgiu imediatamente em minha cabeça. Onde estava todo aquele esforço durante os últimos anos? Por que ele só aparecia agora, depois que os documentos do divórcio estavam sobre a mesa? Fechei a caixa que estava arrumando e disse que era tarde demais. Aline pareceu sinceramente surpresa. Perguntou se eu realmente iria jogar nosso casamento fora. Respondi, eu não estou jogando nada fora. Estou saindo de uma coisa que já estava quebrada havia muito tempo. Ela ficou furiosa. Nos dias seguintes alternou entre carinho exagerado, promessas, choro e raiva. Em um momento dizia que faria terapia. Horas depois dizia que eu era egoísta. Depois mandava mensagens dizendo que ainda poderíamos recomeçar. Certa manhã, enquanto eu colocava as últimas roupas em uma mala, ela entrou no quarto chorando e disse que eu estava abandonando uma mulher que havia me dado os melhores anos da vida dela. Parei por alguns segundos e respondi com calma. Aline, durante muito tempo você me deu apenas o mínimo que acreditava ser suficiente para eu nunca ir embora. Não vamos fingir agora que aconteceu outra coisa. As lágrimas desapareceram quase imediatamente. O rosto dela endureceu. Então vai embora. Um dia você vai perceber o erro que está cometendo. Coloquei a mala no ombro. Peguei minha caixa de ferramentas e saí. Não respondi. Também não olhei para trás. Passei os primeiros dias em um hotel simples perto do centro. Não era confortável, mas aquela pequena suíte silenciosa me trouxe uma sensação estranha de liberdade. Pela primeira vez em anos, eu não precisava interpretar o humor de outra pessoa dentro da própria casa. Segui todas as orientações do meu advogado. Troquei senhas pessoais, organizei documentos, revisei contas conjuntas e deixei tudo devidamente registrado. Não retirei dinheiro que não me pertencia e não fiz nenhuma tentativa de prejudicar Aline. Sérgio repetia sempre a mesma orientação. Seja correto, seja justo e documente tudo. Alguns dias depois, minha irmã Patrícia me ligou. Ela morava em São José dos Pinhais e insistiu para que eu ficasse algum tempo na casa dela. Disse que não fazia sentido eu gastar dinheiro com hotel enquanto procurava um apartamento. Aceitei. Voltar a conviver mais com minha irmã me fez perceber o quanto eu havia me isolado durante o casamento.
Patrícia não ficava perguntando sobre Aline o tempo inteiro. Nós cozinhávamos, assistíamos filmes, fazíamos piadas, e em alguns momentos, simplesmente ficávamos em silêncio, cada um cuidando da própria vida. Pode parecer pouco, mas para mim aquilo era quase terapêutico. Enquanto isso, Aline continuava tentando entrar em contato. Primeiro vieram mensagens dizendo que sentia minha falta, que reconhecia seus erros e que poderíamos resolver tudo se eu voltasse para casa. Eu respondia apenas quando havia alguma questão diretamente relacionada ao divórcio. Meu advogado havia recomendado evitar conversas emocionais e manter tudo objetivo. Depois começaram os áudios. Alguns duravam vários minutos. Ela chorava, prometia que faria qualquer coisa, dizia que nossa relação seria diferente e repetia que aquela casa ainda era meu lar. Mas havia uma ironia nisso. Aquele lugar já não parecia meu lar havia muito tempo. Cerca de uma semana depois, Patrícia e eu estávamos conversando na sala quando meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Aline acompanhada de uma foto. Hesitei antes de abrir. Quando vi, fiquei alguns segundos sem reação. Ela estava novamente usando uma roupa provocante e segurava uma garrafa de espumante. Na mensagem dizia que ainda poderíamos brindar a um novo começo. Patrícia percebeu minha expressão e perguntou o que havia acontecido. Mostrei rapidamente. Minha irmã soltou uma risada. Ela realmente está tentando todas as estratégias possíveis. Apaguei a foto e apenas concordei. Curiosamente, aquilo não me deixou com raiva. Na verdade, reforçou minha decisão. Era impressionante perceber quanto esforço Aline conseguia fazer quando sentia que estava perdendo alguma coisa, comparado ao pouco que havia feito quando acreditava que eu jamais teria coragem de ir embora. Algumas semanas depois encontrei um apartamento em Curitiba. Era pequeno, com 2 quartos, cozinha integrada e uma varanda estreita. Não tinha nem de longe o espaço da casa onde eu havia morado com Aline, mas quando recebi as chaves senti orgulho. Aquele lugar era meu. Comprei alguns móveis baratos, levei minha bancada de madeira para um dos quartos e comecei, aos poucos, a reconstruir minha rotina. Voltei a trabalhar com mais concentração, reencontrei amigos e passei a aceitar convites que antes recusava. Claro que havia dias difíceis. Às vezes eu acordava me perguntando se tinha tomado a decisão certa. Em algumas noites, o silêncio do apartamento parecia grande demais. Mesmo um casamento ruim pode ocupar uma parte enorme da vida de alguém. Romper aquela relação significava abandonar também hábitos, expectativas e planos que eu havia carregado durante anos. Mas, conforme as semanas passaram, uma sensação começou a surgir com cada vez mais frequência: paz. Eu não precisava mais convencer ninguém de que meus sentimentos eram válidos. Não precisava medir cada palavra para evitar uma resposta fria. Não precisava tentar descobrir por que a mulher ao meu lado parecia tão distante. O processo do divórcio não foi agradável, mas acabou sendo menos destrutivo do que eu imaginava. Tivemos reuniões com advogados, documentos para assinar, avaliações de bens e algumas discussões desconfortáveis. Aline queria permanecer com a casa. Eu não fazia questão de voltar para lá. A residência guardava lembranças que já não queria carregar comigo. Chegamos a um acordo. Ela ficaria com o imóvel e me pagaria minha parte ao longo de 4 anos, com valores e prazos formalmente definidos. Sérgio fez questão de deixar tudo detalhado por escrito. Aline tentou negociar algumas condições, mas no final assinamos. As contas foram divididas corretamente, assim como os móveis e outros bens. Eu não fiquei rico, e ela também não ficou sem nada. Era exatamente o que eu queria: sair daquela relação de maneira justa. Quando o divórcio finalmente terminou, senti como se tivesse passado anos carregando uma mochila cheia de pedras e alguém a tivesse retirado das minhas costas. Cerca de 10 semanas depois, meu amigo Bruno me ligou. Nós nos conhecíamos desde a faculdade e ele nunca tinha sido muito fofoqueiro, então percebi pela voz que havia alguma coisa diferente. Felipe, você sabe com quem sua ex está saindo? Suspirei. Eu deveria querer saber.
Ele começou a rir. Confia em mim. Você vai achar interessante. O homem se chamava Leandro Farias. Por curiosidade, fiz algo que talvez tivesse sido melhor evitar e procurei o perfil dele nas redes sociais. A primeira foto que encontrei era justamente ao lado de Aline, na frente da casa que um dia tinha sido nossa. Leandro vestia uma camiseta sem mangas com uma enorme frase motivacional estampada. Tinha várias tatuagens nos braços e publicava legendas sobre vencer na vida sem depender de ninguém. Segundo Bruno, porém, depender dos outros parecia ser justamente uma das maiores habilidades dele. Meu amigo contou o que sabia. Leandro se apresentava como empresário digital. Na prática, comprava bebidas energéticas de marcas pouco conhecidas e revendia em academias, estacionamentos de eventos e pelas redes sociais. Também dizia ser criador de conteúdo, embora tivesse pouco mais de 600 seguidores. Já havia se envolvido em vários projetos que nunca saíram do papel e tinha fama de morar temporariamente com amigos ou namoradas sempre que as coisas apertavam. E agora ele está morando na casa dela, Bruno acrescentou. Pelo menos é o que me disseram. Esperei sentir alguma pontada de ciúme. Ela não veio. O que senti foi uma mistura de alívio e incredulidade. Durante anos trabalhei, economizei, organizei contas e fiz planos com Aline. Agora ela parecia ter escolhido alguém que vivia de uma maneira completamente diferente. Se aquilo a fazia feliz, era problema dela. Por alguns segundos me perguntei quanto tempo aquela relação duraria. Depois percebi que essa já não era uma pergunta que precisava de resposta. Aline não era mais minha responsabilidade. Naquele período percebi que precisava voltar a viver de verdade, não apenas existir longe do casamento. Em uma sexta-feira saí sozinho. Fui a um bar de cervejas artesanais na região do Batel. O lugar tinha música baixa, mesas de madeira e um balcão enorme com várias torneiras de chopp. Era movimentado, mas não estava lotado. Sentei no balcão e pedi pequenas doses de 3 cervejas diferentes para experimentar. Eu estava começando a relaxar quando uma mulher sentou no banco ao meu lado. Ela tinha cabelos castanhos curtos, usava uma jaqueta escura e tinha um sorriso fácil. Olhou para os 3 copos diante de mim e perguntou: "Você está bebendo ou realizando uma pesquisa científica?" Eu ri. Ainda não decidi. Ela apontou para um dos copos. Se esse aí for a IPA que estou pensando, sua pesquisa pode terminar mal. Perguntei o que ela recomendava. Ela respondeu que dependia. Você gosta de cerveja de verdade ou daquelas que tentam esconder o álcool atrás de meio quilo de fruta? Gosto de acreditar que sou uma pessoa aberta a experiências. Ela riu. Então experimenta a de maracujá. Mas, se odiar, nunca me viu. O nome dela era Clara Nunes. Clara trabalhava como designer de embalagens para uma empresa local e tinha um jeito leve de conversar. Não precisava ser o centro das atenções e não parecia estar tentando me impressionar. Em menos de 1 hora falamos sobre viagens, trabalho, restaurantes ruins que fingiam ser sofisticados, músicas dos anos 90 e a eterna discussão sobre colocar ou não abacaxi na pizza. Ela era completamente contra. Eu disse que preferia manter uma neutralidade diplomática. Covarde, respondeu, rindo. Quando o funcionário avisou que o bar estava perto de fechar, percebi que não queria que a conversa terminasse. Respirei fundo e perguntei se ela gostaria de jantar comigo outro dia. Clara levantou uma sobrancelha. Você sempre chama desconhecidas para jantar depois de 3 amostras de cerveja? Só quando minha pesquisa científica apresenta resultados promissores. Ela riu e aceitou. Trocamos números. Naquela noite voltei para casa sorrindo de uma maneira que não acontecia havia muito tempo. Alguns dias depois fomos a um pequeno restaurante italiano em Santa Felicidade. Eu não estava procurando um relacionamento sério. Na verdade, tinha medo de entrar cedo demais em outra história. Mas conversar com Clara era fácil. Ela contou sobre o trabalho, sobre uma viagem desastrosa que tinha feito com amigas e sobre como certa vez aceitou cuidar de um cachorro por apenas 2 dias e o animal continuava morando com ela 3 anos depois. Eu contei sobre os móveis que fabricava,
sobre meu trabalho e algumas histórias da faculdade. Naturalmente, em algum momento, a conversa chegou aos relacionamentos. Clara perguntou se eu tinha alguma ex-complicada. Dei uma risada. Quanto tempo você tem? Expliquei de forma resumida que havia acabado de sair de um casamento. Disse que a relação tinha se tornado fria, que tentei salvar aquilo por algum tempo e que, no fim, fui eu quem pediu o divórcio. Clara ouviu sem interromper. Não tentou dizer que eu estava certo nem transformar Aline em uma vilã. Apenas perguntou se eu estava bem. Respondi que estava melhor. Então contei que Aline já estava com outro homem. Clara brincou que algumas pessoas realmente não perdiam tempo. Peguei o telefone. Ainda havia uma publicação pública de Aline com Leandro diante da antiga casa. Mostrei a foto. No instante em que Clara olhou para a tela, sua expressão mudou. Primeiro franziu a testa. Depois aproximou o telefone. Então soltou uma risada curta, mas não parecia achar graça. Espera. Eu conheço esse cara. Fiquei surpreso. Leandro? Sim. Ela me devolveu o telefone. Ele circulava com um grupo que conheço. Não somos amigos, mas já encontrei esse homem várias vezes. Fiz uma piada dizendo que Curitiba parecia pequena demais. Clara, porém, continuou séria. Felipe, posso te perguntar uma coisa? Quando seu processo de separação começou? Expliquei aproximadamente quando havia entregado os documentos. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então existe uma coisa que talvez você queira saber. Meu estômago apertou. Perguntei o que era. Clara baixou a voz. Eu vi sua ex com esse homem antes disso. No primeiro instante não entendi o que ela queria dizer. Antes quanto? Meses. Ela viu minha expressão e continuou. Contou que havia ido a uma festa de aniversário organizada por conhecidos em comum e que Leandro estava lá acompanhado de uma mulher. Os dois não agiam como simples amigos. Passaram grande parte da noite juntos, andaram de mãos dadas, e segundo Clara, ninguém ao redor parecia enxergar aquilo como segredo. Eu tenho quase certeza de que era ela, disse. Depois de ver essa foto, diria que era ela mesmo. Fiquei imóvel. O barulho do restaurante pareceu desaparecer por alguns segundos. Minha cabeça começou a reconstruir um período inteiro da minha vida. Se Clara estivesse certa, Aline não tinha conhecido Leandro depois do divórcio. Eles já se relacionavam enquanto ainda éramos casados. Talvez enquanto eu organizava jantares. Talvez quando sugeri terapia. Talvez durante o período em que ela dizia que simplesmente havia perdido o interesse por intimidade. Clara tocou de leve minha mão. Ei, você está bem? Respirei fundo. Estou. Só preciso organizar algumas coisas na cabeça. Ela pareceu se arrepender de ter contado e disse que talvez devesse ter ficado quieta. Respondi que preferia saber. O jantar continuou, embora minha cabeça tenha permanecido longe dali por alguns minutos. Antes de nos despedirmos, Clara disse algo que ficou comigo. Eu não conheço sua ex, então não vou julgar a pessoa inteira por uma coisa que vi. Mas conheço um pouco o Leandro. Você provavelmente está melhor longe dessa situação. Nos despedimos com um abraço. Naquela noite, quando cheguei ao apartamento, sentei no sofá e fiquei olhando pela janela. Curitiba estava silenciosa, com as luzes dos prédios espalhadas pela cidade e alguns carros passando ao longe. Não senti vontade de ligar para Aline. Não queria confrontá-la. O divórcio já estava concluído. Nenhuma explicação mudaria minha decisão. Em vez disso, comecei a lembrar de pequenos detalhes. Reuniões de trabalho que terminavam cada vez mais tarde. Eventos que surgiam de última hora. A época em que Aline começou a ir à academia quase todos os dias, mesmo tendo reclamado durante anos quando eu sugeria que fizéssemos exercícios juntos. O telefone que ela passou a levar para todos os lugares, até dentro de casa. O aparelho quase sempre virado com a tela para baixo. A senha que mudou sem qualquer comentário. Isoladamente, cada uma dessas coisas podia parecer apenas uma mudança de comportamento.
Juntas, formavam um desenho muito mais claro. Mas havia algo ainda mais doloroso: a distância entre nós. Durante meses fiquei me perguntando o que eu havia feito de errado. Talvez tivesse ficado previsível. Talvez não fosse interessante o bastante. Talvez trabalhasse demais. Talvez já não fosse tão atraente quanto antes. Tentei melhorar tudo o que conseguia identificar em mim, enquanto Aline insistia que não existia problema algum no casamento. Naquela noite, pela primeira vez, considerei uma explicação muito mais simples. Talvez ela já estivesse emocionalmente envolvida com outra pessoa e tivesse permitido que eu assumisse sozinho a culpa pelo fracasso da nossa relação. Essa possibilidade doeu mais do que imaginar Aline ao lado de Leandro. Enquanto eu procurava soluções, ela talvez soubesse exatamente por que havia se afastado. E quando sugeriu que tivéssemos um filho, talvez já estivesse vivendo outra relação escondida. Essa ideia me deixou enjoado. Por alguns minutos surgiu uma dúvida ainda pior. Se Leandro estava com ela havia meses, teria sido ele o único? Nunca encontrei provas de outras pessoas e não queria transformar suspeitas em fatos. Também percebi que aquilo já não importava. Uma traição ou várias não mudariam o que eu precisava fazer, porque eu já havia feito. Então aconteceu algo inesperado. Depois da raiva e da decepção veio um enorme alívio. Passei anos pensando que eu não era suficiente. Descobrir que havia algo sendo escondido não apagava a dor, mas mudava completamente a maneira como eu enxergava aqueles anos. Eu tinha tentado. Conversei com ela. Propus terapia. Mudei meus hábitos. Fiz planos. Procurei reconexão. Eu não era perfeito. Claro. Ninguém é. Mas não havia criado sozinho o vazio daquela relação. As escolhas de Aline pertenciam a ela. Se estava infeliz, poderia ter conversado comigo. Poderia ter pedido separação. Poderia simplesmente ter sido sincera. Em vez disso, aparentemente escolheu viver algo escondido enquanto eu continuava sustentando a estrutura confortável do casamento. Naquela noite percebi que não precisava continuar procurando respostas. Aline havia feito suas escolhas e agora viveria as consequências delas. Se Leandro era realmente o tipo de pessoa que Bruno e Clara descreviam, aquilo seria problema dos dois. Eu não precisava assistir ao que aconteceria. Não precisava torcer para dar errado. Também não precisava torcer para dar certo. Simplesmente não fazia mais parte da minha vida. Quanto a mim, as coisas começaram a melhorar de maneira tranquila. Clara e eu continuamos nos encontrando. Às vezes jantávamos. Em outros dias apenas tomávamos café ou levávamos o cachorro dela para passear em algum parque. Desde o início deixei claro que havia acabado de sair de um casamento e não queria prometer nada rapidamente. Ela respondeu que também não estava interessada em forçar coisa alguma. Essa sinceridade me surpreendia. Com Clara não havia jogos. Se algo a incomodava, ela falava. Quando estava cansada, dizia que estava cansada. Quando queria me ver, simplesmente mandava uma mensagem. Eu não precisava interpretar silêncios, mudanças de tom ou respostas frias. Aos poucos comecei a perceber o quanto meu casamento havia alterado minha visão sobre relacionamentos. Eu tinha me acostumado tanto a implorar pelo básico que uma comunicação normal parecia extraordinária. Não sei onde minha história com Clara vai terminar. Talvez dure muitos anos. Talvez um dia percebamos que funcionamos melhor de outra maneira. Mas existe uma diferença fundamental. Eu não preciso me diminuir para estar perto dela. E também não tenho pressa. Meu objetivo agora não é substituir uma esposa por outra. É construir uma vida da qual eu goste, independentemente de quem esteja ao meu lado. Às vezes penso naquela tarde em que Aline sentou diante de mim e disse que deveríamos ter um filho porque aquilo era o próximo passo natural. Se eu tivesse concordado, minha vida seria completamente diferente hoje. Talvez tivesse permanecido naquele casamento durante anos tentando consertar algo que a outra pessoa já havia abandonado. Talvez tivesse descoberto a traição muito depois, com uma criança envolvida em toda aquela situação.
O que naquele momento pareceu uma das decisões mais assustadoras da minha vida acabou sendo também aquilo que me obrigou a acordar. Perdi uma casa, uma rotina e a imagem de futuro que carregava havia anos. Em troca, recuperei algo que nem percebia ter perdido: meu respeito por mim mesmo. E essa foi a maior lição que tirei de tudo. Amar alguém não significa aceitar qualquer coisa apenas para manter essa pessoa por perto. Casamento exige compromisso, mas compromisso não significa suportar abandono emocional, mentiras e esforço unilateral para sempre. Às vezes, ir embora não é desistir. Às vezes, é finalmente admitir que você merece uma vida em que não precise implorar para ser tratado como alguém importante. Hoje, quando entro no meu pequeno apartamento, olho para os móveis que construí, vejo minhas ferramentas espalhadas pela bancada e percebo o quanto minha vida mudou. O lugar é muito menor do que a casa que tive com Aline, mas nunca me senti tão em casa. E quanto ao passado, deixei onde ele pertence. Se você chegou até aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que você teria feito no meu lugar. Você teria pedido o divórcio ao perceber que estava lutando sozinho ou ainda teria tentado salvar o casamento? Obrigado por acompanhar minha história até o fim, e nos vemos no próximo vídeo.